Fala, gente, voltamos aqui dessa vez para falar de Jujutsu Kaisen, onde o personagem mais insuportável finalmente desapareceu. Não precisamos mais nos preocupar com o Mahito, felizmente. E também teve vários mistérios aqui que foram meio que implantados nas nossas cabecinhas, melhor dizendo. E eu vou tentar aqui responder o máximo possível dessas perguntas sem spoilers, por favor, gente. Não precisam ficar preocupados que eu não vou dar nenhum spoiler futuro. E o que pode acontecer pode ser revelado um pouco mais à frente. Mas eu vou tentar falar aqui sem nenhum spoiler. Podem ficar tranquilos. E também vou falar o que aconteceu de mais interessante nesse episódio, porque teve algumas cenas que foram esticadas. Eu vou destacar aqui algumas. Então, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo e vamos embora. Bom, antes de prosseguirmos, eu preciso fazer um destaque aqui. No mangá tem a cena do Todou e daquele carinha indo ajudar o Yuji, que eu achei que não existia no mangá, mas existia sim. Eu só queria me corrigir isso. E bom, começa aí mostrando toda a destruição que o Yuji Sukuna fez enquanto estava sendo possesso. E bom, foi um desastre total. E basicamente meio mundo morreu nesse incidente. E bom, aí mostra o Panda no modo gorila dele, procurando aquele carinha da espada. Eu vou colocar o nome aí na tela para vocês verem. Mas bom, tem uma conversa desses dois que é bem importante, que é o seguinte: o o cara fica desconfiado que o Yuji fez isso por conta própria, mas o Panda fala que não foi ele, foi o Sukuna que fez isso. Aí o cara retruca dizendo que o Yuji conseguia controlar o Sukuna. Bom, era isso que diziam pra ele. É como se os superiores dos feiticeiros Jujutsu estivessem tentando meio que incriminar o Yuji caso ele fizesse alguma burrada contra, caso o Sukuna resolvesse se libertar e atacar meio mundo. E bom, nesse meio tempo ele também fala que ele não importa o que vai acontecer com o Yuji, ele não vai ficar a favor dele, porque por dois motivos. Um, o Gojo era a maior contramedida que eles tinham caso o Sukuna resolvesse controlar o Yuji. Mas como ele não tá aí, então danou-se. A segunda coisa é tudo isso que eu já falei sobre os superiores e tal. E bom, ele falou também que é a favor da execução do Yuji. Então as coisas estão ficando bem tensas pro lado do nosso querido protagonista. Então, continuando, também tem uma cena da Mei Mei com Ui Ui, que eles não estão aí, eles estão na Malásia por causa do encantamento do Ui Ui. A gente não sabe como é que é o encantamento dele e acho que nem vai revelar ainda. Eu posso dobrar minha língua facilmente até o final do anime. E bom, segue aí, ela tá meio que com tudo de fora e o irmão tá vendo isso enquanto eles estão na cama. Não aconteceu nada, gente. Eu sei o que pode estar pensando, mas fiquem calmos. Que isso não é que essa obra como um todo não é tão pesada assim não, apesar de ter alguns picos. Mas calma. Fiquem tranquilos, não aconteceu nada. E bom, segue aí, ela recebeu um telefonema de um cara que a gente não sabe quem é, nem revela na numeração. Fizeram uma traduçãozinha, mas não tem ninguém. E bom, ela vai falando com ele sobre negócios e aí fala que vai ser muito bom fazer negócios com ele no futuro. O porquê dessa cena, eu acho que deve ter alguma importância mais à frente, mas por enquanto não sei. Me digam aí nos comentários se vocês têm alguma informação sobre isso. E bom, segue aí volta pro Yuji, o Mahito e o Getou, enquanto eles estão meio que tendo uma conversinha. Aí o Yuji parte pra cima do Getou, porque é ele que tá com o bloco de selamento do Gojo e ele vai tentar recuperar, mas o Getou atrapalha. E ele vai conversando com o Yuji sobre o período mais antigo que não tinha explicação sobre as coisas. Por exemplo, os terremotos. Muita gente achava que era por causa
peixes gatos que causavam terremotos. Era a explicação mais antiga, explicações de fenômenos sobrenaturais que as pessoas tentavam explicar. Mas bom, ele também chega a falar sobre um tal de festival de yokais, e aí fala que nesse meio tempo a corporação de feiticeiros Jujutsu foi dividida entre Kyoto e Tóquio, porque teve um incidente nesse meio. E bom, segue aí, e aí ele fala que isso não tem nada a ver com você. Em primeira instância, eu achei que ele tava falando com o Yuji, mas não, era com o Mahito. Agora que o Mahito tá totalmente enfraquecido, é muito fácil o Getou pegar ele e transformar ele num escravozinho dele, por causa da manipulação de maldição que ele tem. E bom, ele faz isso e engole o Mahito. Na trairagem, provavelmente. Eu acho que ele já estava querendo fazer isso desde o início, só não teve a oportunidade. Ah, e também, esqueci de falar, teve a luta da Mei Mei contra aquela maldição que o Getou invocou. Ela provavelmente venceu, mas com muita dificuldade, porque ela falou que quase morreu. Mas bom, vai seguindo aí o episódio. O pessoal de Kyoto apareceu. Tá lá aquela bruxinha, o cara do arco e mais todo mundo. Pra tentar ajudar o Yuji a pegar o Getou que tá com o bloco de selamento do Gojo. Eles vão lá, tentam ajudar, mas antes disso, e bom, vai mostrando meio que um falatório da vida, que era da Miwa, dela sendo capitã de um time de futebol, eu acho, na escola, e também ela resolvendo partir para esse caminho dos feiticeiros Jujutsu. Então ela criou o estilo próprio dela. E aí ela tentou matar o Getou, mas não resolve. Se bem que todo mundo que apareceu aí nunca não conseguiu resolver nada. E bom, o Getou vai falando sobre a técnica máxima, que não é a expansão de domínio, que é o ápice da feitiçaria Jujutsu. Ele está falando do Uzumaki máximo, que é uma técnica que vai reunindo maldições e vai juntando tudo em uma maçaroca só, de energia amaldiçoada extremamente forte e condensada. A princípio ele não queria essa técnica porque a graça da manipulação de maldição é as imensas possibilidades que tem de uso. Ele invocar maldições de níveis mais altos e também mais um monte de coisas. E bom, ele achava que com essa técnica ele ia perder essa variedade, mas não. O importante é que quando você manipula uma maldição, você meio que ganha essa capacidade da maldição. E o porquê que eu disse isso vai ser mais explicado provavelmente mais lá pra frente, no próximo episódio, talvez. E bom, ele resolve usar o Uzumaki na cara da Miwa e ele ia matar ela se o pessoal não tivesse interferido. E outra coisa também, o Chozo, ele está se lembrando daquele flashback que aconteceu na luta contra o Yuji. E aí ele fica encucado, se perguntando quem ele é, quem é o Yuji. E aí ele resolve ir lá ajudar. E ele chega. E também, outra coisa, o Panda chega lá pra conversar com o Yuji. E nota que ele tá de boa, não é o Sukuna. Mas bom, o Chozo tá lá e aí ele vai falando sobre meio que a vida dele. E também sobre o link que ele tem com os irmãos, que é meio que o sangue. Se alguma coisa acontecer com eles, ele vai sentir. Como foi que aconteceu na primeira temporada. Os irmãos dele, aquele morenão esquisito e o outro, morreram e ele sentiu isso. E bom, ele também vai explicando sobre a forma de nascimento dele. Que ele tem uma mãe humana e o espírito que possuiu ela. E também tem o cara que misturou o sangue dos dois. Noritoshi Kamo. Lembrei, felizmente. Não precisei recorrer a colinha. Mas enfim. Todo mundo fica chocado com essa informação e a Utahime revela que esse cara
é o mais cruel de todos os feiticeiros Jujutsu, e tanto é que ele é a mancha no clã Kamo, que é o clã daquele carinha de arco e flecha. E bom, ele vai falando isso, mas tem uma coisa interessante. No mangá mostra a cicatriz que ele tem na testa, como o Getou tem atualmente. No anime não mostrou isso. Se mostrou, não deve ter prestado atenção. Mas no mangá é bem mais mostrado. E bom, nesse meio tempo, ele notou sim que quem na realidade estava controlando tanto o Noritoshi quanto o Getou atualmente é o tal de Kenjaku, que é uma maldição parasitária que fica no cérebro do Getou. E bom, segue aí, e aí o Chozo fica revoltado porque quem já fez ele matar o Yuji, ou quase. E bom, ele fica todo pistola, dizendo que era o irmão mais velho do Yuji. E bom, o porquê que ele disse isso? Bom, é porque tem algumas teorias na comunidade. Eu não quero falar sobre elas, mas eu vou fazer o seguinte, minha gente. Até o final do anime, eu vou ver se eu consigo me segurar. Mas se não revelar, eu vou falar uma das teorias. Porque tem um capítulo que reforça essa teoria. Mas por enquanto, fiquem no aguardo. Mas esse capítulo que reforça essa teoria existe. E tá misturado. Eu não vou lembrar de cabeça. Então aguardem, por favor. Mas bom, segue aí, ele começa a brigar com o Getou e, bom, aparece aquela ajudantezinha do Sukuna e resolve interferir na luta. E eu preciso dizer, essa parte toda foi muito esticada em relação ao mangá, porque é basicamente vários quadrinhos bem curtinhos. Não tem tanta empolgação, eles criando uma pilastra de terra, o pessoal tá melhorando bastante o material original. E bom, o pessoal de Kyoto e aliado ao Yuji resolve usar essa confusão como um meio para poder chegar até o Getou e pegar o selo onde está o Gojo. E bom, eles resolvem ir lá ajudar o Chozo. E aí, bom, aquela ajudante do Sukuna, que eu vou colocar o nome aí na tela para vocês também, eu tô horrível hoje. E bom, ela revela um encantamento que é gelo. Ela manipula gelo e congela todo mundo. Mas o Getou fala pra não matar ninguém, porque ele precisa de mensageiros. Que tipo, e que mensagem ele vai querer transmitir? Bom, eu acho que até o final do anime vai revelar. Mas eu acho que muita gente que conhece o mangá já deve saber do que tá acontecendo. E bom, segue aí, e aí a bicha tenta matar o Chozo porque ele é um pé no saco. E o encantamento de sangue perfurante dele é muito forte, tenho que dizer. Tanto é que ele abre um buraco na mão dessa criatura. E bom, o Yuji interfere pra ela não matar o Chozo. E bom, tem uma conversinha engraçada entre os dois, que é pra o Yuji chamar o Chozo de irmão mais velho. Até que é bem engraçado, eu achei graça disso, porque eu sou idiota. E bom, vai seguindo aí e ela congela todo mundo de novo. E aí dessa vez vai matar, mas não vai rolar. Pelo menos com o Yuji, porque ele saiu de lá provavelmente por causa do Sukuna. E bom, dessa vez vai matar todo mundo tirando o Yuji. Mas até que chega ela, a mestra do Todo, a Yuki. Eu vou colocar o nome completo aí pra vocês. Mas bom, a Yuki chega lá e pergunta o bordão dela: qual é o seu tipo de mulher, hein, Getou? E bom, eles têm uma conversa e a mulher saca que isso não é nada bom. Então resolve parar de gracinha e partir pra briga, mas acaba o episódio assim. E bom, foi isso, o episódio foi muito legal, gostei dos mistérios que foram revelando. Eu prefiro não comentar aqui algumas teorias, porque eu quero deixar para uma possível mais à frente. Eu creio que vai mostrar mais lá pra frente, mas bom.
É isso, gente. Mas o que eu posso dizer é que tem uma possibilidade do Yuji ser realmente o irmão mais novo do Chozo, já que ele é meio que uma mistura de um humano com uma maldição. O mesmo vale para o Yuji. E o capítulo que reforça isso tá misturado. Eu não vou revelar porque eu acho que vai mostrar aqui ainda no anime. Mas se não, eu vou falar qual vai ser. Só esperem um pouquinho, gente, aguardem. Bom, mas foi isso, gostei do anime, das melhoras. E é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.